Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a prévia do duelo entre Real Madrid e Villarreal. O jogo acontece neste sábado e será o último do time de Xabi Alonso antes da data FIFA. Um jogo complicado que promete colocar frente ao Real Madrid o segundo pior rival que o time enfrentou nessa temporada no Campeonato Espanhol, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente pode esperar do jogo, trazer alguns detalhes para a galera dos palpites e, claro, vamos tentar entender qual pode ser a possível escalação do Real Madrid para esse jogo. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, o Real Madrid vem de golear na Liga dos Campeões, 5-0 para cima do Kairat Almaty lá no Cazaquistão, mas vem da primeira derrota na temporada dentro de La Liga antes disso, o 5-2 para o Atlético de Madrid, um jogo que deixou muitos interrogantes dentro do time de Xabi Alonso e que trouxe a mais recente, digamos, crise ou mais recente ponto de debate, que é a questão de Fede Valverde depois dele ter afirmado no início da temporada que não se via jogando como lateral, depois dele ter falado na prévia do jogo contra o Kairat que não tinha jogado para ser lateral, e aí a opção do Xabi Alonso de não colocar o Fede Valverde nem um minuto em campo no último jogo da Liga dos Campeões, o que é quase algo inédito para esse Real Madrid, principalmente levando em consideração tudo que o Fede Valverde jogou com o Real Madrid nas últimas temporadas, principalmente com o comando de Carlo Ancelotti. Fede Valverde foi para as redes sociais, explicou um pouquinho a situação, disse que não jogaria de lateral, e hoje na entrevista coletiva o Xabi Alonso falou sobre o tema. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre tudo que foi falado na entrevista coletiva, mas voltando para falar sobre o jogo, a gente vai ter um jogo que promete ser um jogo interessante, porque temos o Real Madrid, segundo colocado, que vem dentro de La Liga de perder o seu último jogo para o Atlético de Madrid, contra o Villarreal, terceiro colocado, que quer se reafirmar enquanto um time que vai estar aí na briga por essa terceira e quarta posição, pelo menos de momento é isso que parece, dentro de La Liga de novo nessa temporada, lembrando que o Villarreal é um dos 5 times espanhóis que está na Liga dos Campeões, inclusive vem de empatar com a Juventus de Turim no último meio de semana pela Champions. É um time que no começo de La Liga começou muito bem, marcando muitos gols e conseguindo não sofrer gols, que na temporada passada foi um problema para esse Villarreal. A questão do equilíbrio, é um time que costuma produzir muito ofensivamente, que costuma marcar gols, mas que na temporada passada sofreu demais defensivamente, algo que só não penalizou o Villarreal, porque realmente o time conseguiu produzir muitos gols e isso fez com que conseguisse a classificação para a Liga dos Campeões. Nesse início de temporada, o Villarreal nos dá indícios de que defensivamente se ajustaram algumas coisas, mas ainda o time sofre um pouquinho defensivamente, mas tem a melhor defesa de La Liga junto com o Barcelona. E tem um dos melhores ataques, um dos ataques que mais produz gols dentro do futebol espanhol. O Real Madrid é segundo colocado e o Villarreal é terceiro, portanto teremos segundo contra terceiro nesse momento dentro da tabela de La Liga. Eu digo que o Villarreal, para mim, é o segundo pior rival que o Real Madrid vai enfrentar desde que o campeonato começou, porque o pior era o Atlético de Madrid até então. É um time muito valente, mas que em contextos de jogar fora de casa e vai enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, a gente pode ver um time muito mais reativo do que propositivo. Pelo menos é isso que se imagina desse Villarreal do Marcelino. O Marcelino é um técnico que está conseguindo imprimir suas características de jogo dentro desse Villarreal, mas claro que enfrentando times considerados mais complicados de se enfrentar, costuma tentar fazer um jogo muito mais reativo, e é pelo menos isso que a gente imagina que pode acontecer no Bernabéu nesse sábado. O Villarreal que tem o Mikal Tati, o georgiano, que foi a maior contratação da história do Villarreal e que tá rendendo bem nesse início de temporada. O Nicolás Pepe, o ponta-direita, que também tá fazendo um grande início de temporada. E o Buchanan, que é um jogador que tem ajudado muito ofensivamente o Villarreal, mas que nesse jogo contra o Real Madrid, vamos ver qual vai ser o esquema que o Marcelino vai colocar em campo. Acredito que seja um pouco mais defensivo, então talvez ele não comece o jogo com 3 atacantes. Um Real Madrid
Madrid, que precisa dentro de La Liga se reencontrar depois da goleada sofrida pro Atlético de Madrid, que teve esse jogo da Liga dos Campeões como um bálsamo, digamos, que se reafirmou o grande momento de Kylian Mbappé. Atenção para os palpiteiros e palpiteiras de plantão. O Mbappé marcou em todos os jogos no mês de setembro, que disputou com o Real Madrid. O Mbappé, que tem 13 gols em 9 partidas, vem de marcar o hat-trick na Liga dos Campeões e tem uma muito boa sequência de gols dentro do estádio Santiago Bernabéu. Então, para quem quer palpitar, a dica é gol de Kylian Mbappé. E um Real Madrid que a gente tem algumas dúvidas na escalação que o Xavi, obviamente, não revelou na entrevista coletiva. Sobre o tema Valverde, que talvez tenha sido o que mais tenha se falado na entrevista coletiva, o Xavi Alonso deixou muito claro que para ele a prioridade não são as questões individuais do time, sim as coletivas, que ele enxerga de que o vestiário está com essa ideia de que todo mundo pode ser importante dentro do coletivo e do que o Real Madrid vai precisar em diferentes cenários nessa temporada. Sobre questão de jogadores terem pedido para não jogar em determinadas posições, o Xavi Alonso disse: eu quero ser muito claro e falar que em nenhum momento nenhum jogador me disse que não jogaria em determinada posição, se referindo muito ao Valverde e também ao Rodrigo, que a gente tem questionado se ele imagina o Rodrigo também jogando pela ponta direita ou se a opção que parece mesmo ser só pela esquerda nessa temporada, se existiu algum tipo de conversa. Isso já foi falado em outras coletivas e o Xavi quis de novo esclarecer esse ponto. E isso faz com que a gente tenha uma grande dúvida para o jogo, várias grandes dúvidas para o jogo contra o Villarreal, mas talvez a principal é quem vai ser o lateral direito, porque o Real Madrid continua sem o Carvajal e o Trent Alexander, que se recuperam de lesão. Para esse jogo também não vai ter o Rüdiger e não vai ter o Mendy, os dois no departamento médico. E aí, quando ele não tem lateral direito, ele tem optado pelo Raul Asensio jogar na lateral direita. Aconteceu na Liga dos Campeões e deve se repetir nesse jogo contra o Villarreal. A ótima notícia para o Xabi Alonso é que o Militão, que não viajou para o Cazaquistão, se recuperou do golpe no tornozelo que ele sofreu no jogo contra o Atlético de Madrid, volta à lista de relacionados e muito provavelmente volta ao time titular. Lá no Cazaquistão o titular foi o Alaba, mas no jogo contra o Villarreal, que se o Villarreal não tiver a bola, entregar a bola pro Real Madrid e tentar jogar no contra-ataque, é muito importante ter zagueiros rápidos e talvez o Militão seja o zagueiro mais rápido, talvez não, é o zagueiro mais rápido que esse Real Madrid tem, então é uma volta importante dentro desse contexto do jogo contra o Villarreal. Então a gente deve ter a repetição, tudo indica, do Raul Asensio como lateral direita, a dupla de zaga deve ser Militão e Hausen. Na lateral esquerda volta o time titular o Carreras, porque no último jogo quem jogou foi o Fran Garcia. E aí no meio de campo os grandes questionamentos do que o Xabi Alonso vai fazer com duas peças que uma está sendo protagonista nas entrevistas coletivas desde o último jogo, que é o Fede Valverde, e a outra é o Jude Bellingham, que voltou de lesão antes do que se imaginava, mas ainda dá para ver que ele não está em ritmo de jogo. No jogo contra o Atlético de Madrid, o Bellingham foi titular. No jogo da Liga dos Campeões, o Bellingham só entrou no segundo tempo, e aí deu pra ver também que ele ainda falta ritmo de jogo, né? Ele ficou muito tempo sem jogar devido à recuperação na lesão, da operação da lesão do ombro. E vamos ver quais serão as decisões do Xabi Alonso em relação a isso. O Camavinga, que também tá voltando de lesão, entrou bem no final do jogo contra o Atlético de Madrid, também entrou bem no jogo contra o Kairat no Cazaquistão e pode ser que ele pela primeira vez seja titular. É outro que até então não tinha jogado com o Xabi Alonso, mas que o Xabi Alonso também já falou muito bem dele, quer entender aonde o Camavinga vai jogar. O Tchouaméni está à disposição para esse jogo, ele que não foi convocado com a seleção francesa, porque assim como aconteceu com o Vinícius na última convocação, ele tem um cartão, então só estaria disponível para o segundo jogo, e o Deschamps acabou optando por não levar o Tchouaméni. Sim, vai levar o Camavinga dessa vez para a seleção francesa, então vamos ver se ele vai decidir, porque em teoria parece que o primeiro volante aí a disputa é Tchouaméni e Camavinga, pelo menos parece nesse momento, e aí o Arda Güler parece fixo, né, para o Xabi Alonso dentro de praticamente todas as ideias de jogo que o Xabi Alonso tem. E aí vamos ver como é que ele vai construir esse meio campo, se ele vai com 4 no meio campo, se ele vai com 3 no meio campo, se ele vai colocar o Valverde e o Güler, que estão mais acostumados a jogar junto com o Tchouaméni, ou se ele vai dar a opção para o Camavinga em algum lugar, se o Bellingham vai começar a titular, ou se ele vai manter o Bellingham só entrando pouco a pouco para pegar ritmo.
tem uma dúvida aí de como é que ele vai estruturar esse meio de campo, tendo todas as peças, né? Quem tá fazendo o papel do Bellingham, quem fez o papel do Bellingham enquanto o Bellingham não tava, foi o Arda Güler, que foi muito bem e que dentro do que o Xabi Alonso quer construir de futebol, é uma peça que parece encaixar mais do que com o que o Bellingham pode fazer. O problema é que o Bellingham é um cara que já deu muito ao Real Madrid e que a gente sabe da capacidade física e de resistência e de construção de jogo, de surpresa que o Bellingham tem. Então, não sei se... O Xabi Alonso até falou na coletiva, eu vejo eles podendo jogar juntos, mas tem que ver como é que vai funcionar essa dinâmica. São muitas coisas que ainda a gente precisa, apesar de ser o 10º jogo já da temporada esse contra o Villarreal, ainda tem muitas dúvidas em relação a dinâmicas de jogo de que o Xabi Alonso quer implementar nesse Real Madrid com as peças que o Real Madrid tem dentro do jogo que ele quer fazer. Então ainda há algumas dúvidas em relação ao encaixe e outra delas é Bellingham e Arda Güler entender como é que o Xabi Alonso vai encaixar os dois. Se ele for com 3 atacantes, vamos ver se ele mantém o Mastantuono no time titular, se o Vini vai pelo 5º jogo consecutivo ser titular na ponta esquerda, ou se ele vai optar pelo Rodrigo, que entrou bem no último jogo lá no Cazaquistão, mas acaba que faz já 4 jogos que ele não é titular, ou se ele vai pela primeira vez colocar o Rodrigo pela direita, que ele diz que é uma opção, mas que a gente não vê essa opção acontecendo, vamos ver se pode ser. E o Mbappé eu acredito que é o único que ele vai manter. As certezas que a gente tem na escalação do Real Madrid, assim, eu acho que do que dá pra falar de certeza é Courtois e Mbappé hoje. O resto, ele vai realmente mexendo. Ninguém mais aqui na Espanha crava a escalação do Real Madrid, porque realmente a gente imagina que possa ser uma coisa e depois o Xabi Alonso decide outra coisa no dia do jogo, então realmente tá difícil de entender. E vamos ver se essas dinâmicas que ele tá tentando encontrar entre alguns jogadores, se elas aparecem. Sobre Endrick, a gente já tinha perguntado pro Xabi Alonso no último jogo da Liga dos Campeões, ele disse que ele só vê o Endrick como centroavante, ou seja, o Endrick hoje briga por posição com o Mbappé e com o Gonçalo, que é quem tem entrado para substituir quando o Mbappé não está no jogo, e que o Endrick já está a 3 jogos relacionados e até agora não teve nenhum minuto. É o único jogador de linha do Real Madrid que ainda não jogou com o Xabi Alonso. O Xabi Alonso elogiou bastante o Endrick na entrevista coletiva hoje, disse que ele tem gol, que ele tem uma facilidade para finalizar. Ele tem esse faro de gol, né? Só que a gente ainda não viu o Endrick com o Xabi Alonso. Então fica esse questionamento da gente ver exatamente em que momentos ele vai contar com o Endrick, para que tipo de adversários e em que situações o Endrick vai ser um jogador que realmente o Xabi Alonso vai contar. Então vamos ver se a gente tem os primeiros minutos do Endrick com o Xabi Alonso neste jogo contra o Villarreal. Pode ser que seja um contexto interessante, se o Real Madrid consegue atrair um pouco o Villarreal, vai abrir muito espaço para contra-atacar. E no segundo tempo ter uma peça como o Endrick é fundamental, porque parece que para titular isso não entra na conta no momento, pelo estado de forma do Mbappé. Mas vamos ver o que vai acontecer. É um jogo importante para o Real Madrid voltar a se reafirmar dentro de La Liga, porque agora é segundo colocado e já está com a pontuação menor do que o Barcelona. Se o Barça continuar vencendo os seus jogos, o Real vai ser sempre um passo atrás, até o El Clássico, vamos ver o que vai acontecer no dia 26 de outubro, mas é um jogo importante para o Real Madrid voltar ao caminho das vitórias, né, porque realmente a derrota do derby foi muito pesada para o time. É verdade que a goleada no Cazaquistão fez bem, mas o nível de enfrentamento desse sábado contra o Villarreal é bem diferente do que o Real Madrid viu na Liga dos Campeões, e vamos ver quais serão as decisões do Xabi Alonso para esse jogo. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva para ajudar o canal, deixa o like, comentários e claro, eu volto depois da partida. Um beijo para todo mundo.